Dialogar no casamento é o ponto mais importante para que haja posicionamento de uma forma tranquila e amena. Anota aí, não existe bons acordos em meio a discussões acaloradas. Nunca teve e nunca haverá. Momento de se fazer bons acordos e os melhores posicionamentos é numa conversa franca, amigável, numa entonação tranquila. Então, melhor fase para se posicionar é quando se tem um bom diálogo entre o casal, porque ali você fala das coisas que você gosta, do que você não gosta. Inclusive, eu quero estimular você, mulher, né? Porque eu ouço muito mais isso de mulher, de falar abertamente de coisas que você gosta de fazer ou não gosta de fazer na sua intimidade, né? Na vida sexual. Tem muita mulher que às vezes faz algo para satisfazer o marido, mas aquilo não gera prazer, às vezes gera dor. E se te gerar dor, não é bom. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu garanto que eu ouço histórias de todos os tipos e isso se repete, tá? Ela às vezes faz para agradar o marido, só que aquilo ela não foi bom para ela. E o marido às vezes teve prazer ali. E aí ele vai querer de novo e de novo. E aí você começa a fazer o quê? A mulher começa a fazer o quê? Fugir de ter relação. E vai criando espaçamentos. E nesse espaçamento vai abrindo vulnerabilidade. Porque se você não fala o porquê você não está querendo ter relação íntima com ele, né? O que vai acontecer? Ele vai pensar, pô, ela não tem mais atração por mim, ela não gosta de mim. E ele vai percebendo que a relação, às vezes, você é fria na relação, porque você está angustiada, porque você não está falando aquilo. E enquanto você não fala aquilo, ele não sabe que você não está gostando. E aí você vai para a relação de forma fria. E aí a relação não é boa, ele tem um prazer ali, mas ele percebe que não é legal. E aí o inimigo começa a colocar minhoca na cabeça dele. E é onde ele fala assim, pô, não tá legal a relação, vou procurar outra pessoa. Abriu espaço. Então, o diálogo, gente, é a arma mais poderosa que a gente tem. Por isso que Deus, ele pede para que a gente ore, né? Vigiar e orar sem cessar. A oração é conversa, é diálogo com Deus. É falar no reino espiritual, porque as palavras têm poder. Então, dialogar no casamento é o ponto mais importante para que haja posicionamento de uma forma tranquila e amena. Aí talvez você pense, Baroni, essa fase no meu casamento já passou. Eu não estou mais nessa fase. Eu estou vivendo um tempo agora que é um estágio diferente, é um segundo estágio um pouco mais delicado, onde a gente não está mais se falando. Ou por alguma situação a gente deixou de falar. Então, se você está nesse segundo estágio, eu vou falar de outros estágios para frente, então fica comigo até o final. Se você está nesse segundo estágio, é momento de você ter uma conversa franca com ele também, ou com ela, dizendo, eu vou ensinar uma técnica para vocês quando forem falar de um assunto desafiador. Qualquer que seja o assunto desafiador, principalmente quando vai falar de relacionamento, para que não pareça cobrança, né? Porque ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta que se aponte os erros dela, né? Ninguém gosta disso. Então, existe uma técnica, que é o que a gente chama de feedback sanduíche, né? O que é o feedback sanduíche? Você vai falar de algo positivo primeiro, aí negativo, que é o que você quer abordar, que é o que é ruim, que precisa ser melhorado, e fecha com o que é positivo. Então, um exemplo. Vamos imaginar que vocês estão sem o diálogo, então, vocês estão nessa segunda fase. No momento em que for oportuno, e aí depende da sabedoria de cada um, então ora para Deus para te dar esse discernimento e falar qual é o momento certo. O momento que ele tá bem, que você tá bem, ou ela tá bem, você tá bem, estão conversando, sabe? E, embora todo relacionamento seja, alguns relacionamentos estejam vivendo desafios, mas tem momentos que é um momento de paz, onde de repente você senta para assistir uma série, enfim, nesse segundo estágio. Calma que se você estiver no terceiro, você também vai falar assim, Baroni, não tem esse tempo tranquilo aqui, eu vou falar mais para frente. Então, se você ainda tem poucos momentos, mas ainda tem alguns bons momentos de interação com o marido, agora a gente está em festa, perto do final de ano, de festa e tal, aí você quer falar sobre isso, do diálogo que não tá legal. Então, você vai começar elogiando, dizendo, olha, amor, agora que a gente está aqui, eu estou lembrando de algumas coisas, primeiro eu quero te agradecer, e aí você começa a elogiar por pontos que você entende que ele
faz muito bem. Estou falando ele, mas se tiver homem assistindo, é falar com a sua esposa com a mesma técnica. Olha, amor, então eu lembrei aqui, puxa, eu lembrei disso que você fez, disso que você faz. Olha, você é um homem muito trabalhador ou uma mulher muito amável com os filhos, né? Então você vai elogiando. Não precisa ficar meia hora elogiando, porque senão vai falar, ih, lá vem. Então você faz uns 4, 5 elogios ali e fala, e eu tava pensando, amor, sobre o quanto eu sou feliz com você. E por conta disso eu também percebi, mas eu não identifiquei. Eu percebi que nós, por alguma razão, a gente deixou de dialogar. A gente parece que a nossa conversa parou. E esse momento que a gente está tendo agora é maravilhoso. E eu não sei exatamente porque foi parando ou acabando, talvez tenha sido algo que eu falei, ou fiz, ou vice-versa. E aí a gente começou a criar barreiras. E eu não quero que essas barreiras elas cresçam. Então, eu quero te convidar aqui a gente ter momentos, tempos só para nós. Então, da gente sair uma vez na semana, ou da gente fazer em casa mesmo uma janta, enfim, sair para andar na praça, no parque e fazer alguma coisa para a gente falar de futuro, a gente ter tempo para a gente falar dos nossos sonhos, falar de nós, conversar, falar do que tá legal, do nosso trabalho, do que não tá legal, enfim, da gente dialogar, porque isso é alimento para o nosso relacionamento. Talvez, se for a mulher falando, né, para homem isso é mais desafiador, mas isso é importante para nós, né? Falar sobre as nossas coisas, os nossos sonhos e projetos. E por que eu estou falando isso com você? Porque você é o homem que eu escolhi para mim, você é a pessoa que eu escolhi para mim, a mulher que eu escolhi para mim, para que a gente viva feliz, né? E se tiver filhos, para que os nossos filhos tenham a referência do que é um casamento feliz, de ver os pais dialogando, conversando, né? Se amando, mostrando carinho, afeto, um com o outro, eu com você, você comigo e também com eles.